Olá, gente. Professor Rildo Vaz. Pessoal, vamos ver aqui a resolução de algumas questões que diz respeito à parte das leis ponderais da química. Mais precisamente sobre as leis de Lavoisier e de Proust. Tudo bem? Então, olha só essa questão que nós temos aqui. Um químico ele fez dois experimentos, 1 e 2, em um recipiente aberto. Atenção aí, gente, olha. O comando da questão ele se refere a um sistema onde os itens seguintes se referem a um ambiente aberto. Só para lembrar que quando você fala das leis, só para que a gente possa lembrar aqui das leis ponderais da química, né? As leis ponderais são... existem três leis ponderais, né? A que nós iremos estudar aqui seriam as leis ponderais de Lavoisier, tá? De Lavoisier e de Proust. Há uma diferença entre essas duas leis. A lei de Lavoisier, ela se diz respeito à conservação das massas, vamos falar assim. Já a lei de Proust, ela estabelece o que nós chamamos então das leis das proporções, tá? Lei das proporções. Quando você fala de Lavoisier, ele se diz respeito então a uns ambientes, vamos dizer assim, ambientes fechados, viu, gente? Refere-se então a ambientes fechados. É o que nós chamamos então de sistemas, vamos ser mais exato assim. São sistemas fechados. Até mesmo porque em sistemas fechados, as massas, vamos dizer assim, elas serão conservadas. Tudo bem? Por isso que diz então que a lei de Lavoisier refere-se ao tipo, né, da lei das conservação das massas. Então as massas são conservadas. Ok? Então, por exemplo, o próprio comando da questão se diz respeito a sistemas abertos. Tudo bem? E diante disso aí, ele faz as seguintes indagações aí, as seguintes afirmações, vamos dizer assim, ó. O que diz o item 1? Vamos lá. Com auxílio de uma pinça, colocou ao fogo um pedaço de palha de aço e constatou que no fim da queima, a massa, ó, gente, havia aumentado. E isso porque nós estamos se referindo a um sistema aberto. Legal? Se fosse um sistema fechado, essas massas não aumentariam, e sim elas seriam conservadas. Tudo bem? No segundo item, nós podemos observar a seguinte análise. Colocou o fogo em um pedaço de papel e constatou que depois de cessar a queima, a massa do papel queimada era menor, olha aí, gente, era menor do que a massa inicial. Se nós olharmos bem aqui, ó, a massa do papel no qual ele se refere seria justamente o próprio reagente, quando colocado em combustão, a substância. E ele faz uma seguinte análise. Aqui é como se ele estivesse dizendo o seguinte, que reagente, tá, e produto, vamos dizer assim, que não deixa de ser uma reação química, né? Aqui vamos representar assim, reagente e produto. Ele observa que o reagente, a massa era maior, e o produto, a massa era menor. Então aqui você observa que há uma variação, né? Vamos dizer assim, nesse caso houve uma variação. Olha, até pudera, viu, gente? Essa variação ela acontece por quê? Porque o sistema também ele é aberto. Bem, fazendo essa análise aí do que se fala desse item 1 e item 2, ele se refere a sistemas abertos, como ele propriamente diz na questão. Então ele faz uma pergunta. Essas observações violam a lei da conservação das massas? Olha aí, gente. Essas observações que nós fizemos aí violam a lei da conservação das massas? Vamos lá? O que nós podemos então dar como resposta?
que nós poderíamos então justificar essa resposta? Bom, então nós podemos dizer o seguinte: sim ou não? A resposta é não. Mas por que não pode ser, digamos assim, por que nós podemos dizer que essas observações não violam a lei da conservação das massas? É simples, gente. As duas situações aí observadas, ela se refere a sistemas abertos. Então, nesse caso, nas duas situações elas estão corretas, pois se trata de um sistema aberto. Então não violam a lei de conservação das massas, pois nela é dito que essa conservação é dada a sistemas fechados e não a abertos. Então, por essa razão, os itens aí 1 e 2 se referem a sistemas abertos, então por isso eles não violam a lei da conservação das massas. Estaria então violando a conservação das massas se eu dissesse que esses dois itens estivessem então em sistemas, digamos assim, fechados. Aí não aconteceria isso. Tudo bem? Legal, então, gente. Beleza. Vamos lá então para mais uma questão, gente. Questão de número 2, tá? Observem bem nesse comando de questão. Em uma análise laboratorial, um técnico ele realizou a decomposição de 30 gramas de uma substância chamada então de óxido nítrico. Vamos lá? Então olha só, gente. Bora só esquematizar aqui. Ele falou então de 30 gramas de uma substância chamada óxido de nítrico. Então o óxido de nítrico ele é representado assim, ó. Óxido de nítrico. Tudo bem? Ele fala então que essa substância ela foi decomposta. Então eu vou só colocar aqui uma observação. Dizemos então que ela sofreu uma decomposição. Tá? Sofreu uma decomposição. Continuando então, nós temos aí essa decomposição de 30 gramas de óxido nítrico. E ele diz então que resultou na formação, né, de 14 gramas, deixa eu melhorar aqui, 14 gramas de nitrogênio. Neste caso seria a quantidade então de 14 gramas de nitrogênio. Isso já seria a formação, né, o que teve como produto, vamos dizer assim. E nessa outra quantidade resultou então X gramas, né, de gás oxigênio. Olha só, gente. É muito importante que a gente faça essa interpretação. Até mesmo esses 14 gramas de nitrogênio é o próprio gás nitrogênio, vamos dizer assim. Tá? Então essa quantidade aí de gás nitrogênio seria justamente o que foi formado na decomposição do óxido nítrico, vamos dizer assim. Bom, então só para que a gente possa entender essa forma de decomposição, porque nós dizemos que isso seria para nós o reagente. Ok? O que você vê nessa formação, como ele fala aí, né, ele diz assim, né, formação. Então, se é que isto foi formado, se essas substâncias então elas foram formadas, podemos dizer então que isso seria para nós o produto. Olha só, gente, a interpretação que nós temos aí. Se nós formos então representar essa equação, vamos dizer assim, né? Se nós formos representar essa equação, nós dizemos então que uma reação química, você tem reagente, vamos dizer assim, né? Depois da seta nós temos quem? O produto. Tá? Mas quem são os reagentes? Bom, o reagente é quem está dizendo que foi decomposto. Então seria 30 gramas, vamos dizer assim, ó, desse óxido nítrico. E o que se formou? Né? O que foi produzido após essa decomposição? Então ele fala que foi produzido
14 gramas, né, de nitrogênio, que é o gás nitrogênio, e mais quanto? X gramas, vamos dizer assim, né, X gramas de gás oxigênio. Então olha só o que nós temos. Essa relação aí, ó, nós vamos observar que se formos trabalhar a lei de Lavoisier, nós poderíamos então dizer que nesse ambiente fechado, né, poderíamos então dizer que o que foi formado, né, que foi formado em quantidade, vamos dizer assim, de oxigênio. Vê se você concorda comigo. Olha, se eu tenho 30 gramas no meu reagente e o meu resultado seria justamente o que eu vejo no meu produto, se eu for olhar então as conservações das massas, olha aí, gente, é como se eu estivesse fazendo uma expressãozinha. Olha, 30 seria igual a 14 mais x. Olha aí, 14 mais x. E aí então o que eu faço? X seria igual a 30, passo para lá o 14, olha aí, aonde x seria igual a 16 gramas. Esses 16 gramas que aqui eu tenho é a própria massa de quem? Olha, do oxigênio, do gás oxigênio liberado. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então a minha resposta aí seria então 16 gramas. Perfeito? Legal? Vamos para a próxima questão. A terceira, tá? Gente, olha aí. Aqui eu tenho uma tabela, onde nessa tabela ela estabelece, na verdade, valores de uma reação química, tá? Só para que a gente possa entender o que a tabela ela pede, se a gente for observar, por exemplo, olha, eu tenho aqui, ó, magnésio, tá? Posso muito bem descrever assim, ó, magnésio. E diz então que está reagindo, olha, com ácido clorídrico. Então aqui eu posso muito bem representar aqui o ácido clorídrico por HCl, ó. E isso então colocado para reagir, né, produziu, olha, o gás hidrogênio, tá? Então aqui eu represento o gás hidrogênio, H2. Junto com o gás hidrogênio foi produzido também, olha, o cloreto de magnésio, tá? Cloreto de magnésio para nós seria então, na representação molecular, o cloreto de magnésio seria MgCl2. Pronto. Esta é a nossa equação. Mas perceba que a nossa equação ela não está balanceada aí, ó. A gente pode até observar que, por exemplo, a quantidade de hidrogênios e a quantidade de cloros, elas são iguais, ó, 2. Então, vou colocar aqui, ó, 2 na frente, tá? E aí eu igualo a quantidade de hidrogênio e de cloro. E aqui eu tenho um magnésio e um magnésio também. Tudo bem? Então, só ajustando aí os meus coeficientes estequiométricos, então eu tenho a minha equação representada dessa forma. Bem, então vamos lá. Gente, olha só. Você vai observar que nessa nossa tabela existem alguns espaços em brancos, olha. Que são justamente os valores que nós iremos então calcular a partir de agora. Então, bora só entender aqui uma coisa. É claro que se eu for observar todos os meus componentes da equação, eles todos estão medidos em massas, olha. Todos em massas, e essas massas estão estabelecidas em grama. Então, mediante a isso, olha, eu tenho algumas informações, como por exemplo, na minha tabela periódica, o hidrogênio ele vale 1 grama. O magnésio, tá, vale 24 gramas. Tá? O cloro, ele equivale então a 35,5 gramas. Tá? Então aí nós temos esses valores que são encontrados na tabela periódica. Tudo certo, gente? Então olha só. Mediante a isso, esses valores então aí já observados na tabela periódica, a gente já pode então obter alguns valores em massa dos nossos componentes aqui, ó. Por exemplo, tu vai observar que a quantidade de magnésio que eu tenho aqui, ó, que é 24,
né? 24 gramas. Se eu for observar logo abaixo, na segunda linha, você vai perceber então que aqui houve uma duplicação. Foi 2 vezes mais, olha. Então, pela lei de Proust, que é a lei das proporções, quando você então tem, digamos assim, uma quantidade que ela é duplicada, olha, tudo bem? Foi duplicada, de 24 saltou para 48. Isso quer dizer então que aqui eu tenho assim, olha, 24 gramas de magnésio, tá? Reagiu então com 73 gramas, olha aí gente, 73 gramas de ácido clorídrico. Só que você vai observar que a quantidade que eu tenho de ácido clorídrico, olha, era quanto? Tá? Mas antes, bora só observar aqui uma coisinha, olha. Esse 73 que você vê aqui, como foi que eu obtive esse 73? Vamos lá. Olhando para a molécula HCl, eu vou ver que o hidrogênio ele tem 1 grama. Eu só tenho um hidrogênio, então eu multiplico por 1, que isso vai dar 1 grama. Tá? 1 grama. Se eu for observar o cloro, tá? O cloro, a massa molecular, massa atômica do cloro é 35, tá? 0,5. Também multiplico por 1, que vai dar ele mesmo, 35,5. O fato de eu ter multiplicado por 1 é porque eu tenho um cloro aqui, ó. Então por isso que deu 35,5. Então eu somando esse 1 grama com esse 35,5, a massa molecular do HCl, ela vai ser igual então a 36,5. Essa é a minha massa molecular do ácido clorídrico. Veja bem, galera, isso é de uma molécula. Como eu tenho 2 moléculas, por isso que apareceu esse 73, porque 2 vezes, olha gente, 2 vezes essa quantidade de 36,5, o resultado seria de 73 gramas, por isso que apareceu os 73 gramas aqui. Bom, então vamos lá? Entendido então por que deu 73 gramas, então a gente vai fazer o seguinte. Observa que 24 está para 73. Se eu duplicar, gente, essa quantidade em gramas de magnésio, olha aí, é evidente que aqui também eu irei multiplicar 2 vezes, olha, será o que? O dobro. Então o dobro de 73, quanto vai ser? 146. Então aqui eu tenho 146 gramas. Olha aí, já apareceu o primeiro valor para nós. Tudo bem? Bom, vamos ver o que temos ao lado aí, ó. Bora observar aqui uma coisa, gente. Aqui você tem gás hidrogênio. Olha como ele está representado o gás hidrogênio. Assim. Eu sei que cada hidrogênio, olha quanto vale. 1 grama. Como são 2 hidrogênios, então eu digo que aqui eu vou ter 2 gramas. Olha aí. 2 gramas de hidrogênio. Então se eu for continuar o meu cálculo aqui, ó, eu tenho 2 gramas de hidrogênio, tá? Então aqui eu tenho 2 gramas de hidrogênio, ó, de gás hidrogênio. Perceba que você duplicou aqui, não foi? E obteve esse resultado. Então quanto é o dobro de 2? Olha, 4. 4 gramas. Aí vendo aí os resultados que nós estamos achando, olha. Temos aí então o dobro da quantidade de 2 gramas seria 4 gramas. Mas por que foi duplicado isso aqui, gente? Porque é uma proporção, olha. Se você duplicou aqui, você vai duplicar aqui também, ó, que foi esse resultado que nós obtivemos. Logo também você vai multiplicar aqui, ó, você vai duplicar também aqui, ó, passa a ser 4. Tudo bem, gente? Tranquilo aí? Bom, aqui você também observa que houve uma duplicação, olha, só que já está resolvido, né? Por isso que deu 190 aí. Bem, achamos os valores, então, 146, 2 e 4 gramas. Agora, observe o valor que nós vamos encontrar aqui, gente. Vamos lá? Vamos saber que valor foi esse. Olha,
Perceba que agora, de 4 passou para 20. Olha, se eu for relacionar aqui olhando o gás de hidrogênio, eu quero saber esse valor, então eu vou usar essa relação aqui. Ó. 4 passou para 20. Quer dizer, aqui o que eu vou observar? Que aumentou 5 vezes. Foi ou não foi? Ó? 5 vezes. 5 vezes 4, 20. Então, se aqui aumentou 5 vezes, de 4 para 20, aqui também sofrerá um aumento de 5 vezes. De novo, utilizando a lei das proporções, lei de Proust. Então, 5 vezes 190, o valor então que nós chegaremos aí seria de quanto? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, vai dar 45. Né? Vão 4. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. Então, olha aí, 950. Olha só, gente, atenção agora. Perceba que quando você aumentou 5 vezes essa quantidade saltou para 950, ao lado você também tem uma proporção de aumento de 5 vezes. 5 vezes 4, olha quanto vai dar. 20 gramas. Olha lá, gente. Né? Se você aumentou, então vai para 20 gramas. Olha só o que nós temos. Tudo bem? Bom, vamos então dar mais continuidade aqui. Ó. Atenção agora. Observa que, para que eu possa obter esse valor aqui, ó, eu tenho que usar essa relação. Olha, essa relação e essa outra relação. Então, o que eu percebo do 20 para o 10? Diminuiu da metade, olha. Então, se aqui diminuiu da metade, aqui também vai ser diminuído da metade. Que vai ser quanto? Quanto é a metade de 730? Será quanto? Vamos lá? O valor, então, seria de 365. Olha aí o valor. Tudo bem? Bem, agora nós temos essa relação aqui, ó, e essa outra relação aqui. Uma regrinha de 3. Como é que te resolve esse cálculo aí? Olha. Então nós temos, vou colocar aqui do lado. Nós temos 250 que está para 730. Olha. Tudo bem? Então nós temos 365 que vai estar para x. Vamos dizer assim. Fazendo esse cálculo meio pelos extremos, né? Fazendo aí essa continha aí, você vai obter x, né? Fazendo aí, ó, 730 vezes x vai dar 730x. Isso vai ser igual, fazendo essa multiplicação aí, olha, 200, né? 250, tá? 250 vezes 365, tá? 250 vezes 365 vai dar um valor muito alto aí, gente. Daria mais ou menos um valor de 91.250. Esse valor, então, nós vamos dividir 91.250 dividido para 730. Tá? Multiplicando com x, então passa dividindo. Então, x vai ser igual a quanto? Vamos lá? Então, se nós formos dividir esse valor aí, 91.250 para 730, o valor que nós chegaremos aí seria o valor de 125. Mas, gente, olha só. Eu não precisaria nem tanto fazer esse cálculo que eu fiz aqui, ó. Tá? Nem precisava fazer esse cálculo. Bastasse que eu olhasse aqui, ó. 365 é a metade de 730, não é mesmo? Então, a metade de 250 seria quanto? 125. Então, olha só, gente, a nossa resposta aí. O resultado, então, para nós
das colunas, né, das lacunas em branco, seriam então esses valores aí. Então aqui você tem o que nós chamamos então da aplicação da lei de Prost, que é a lei das proporções. Legal, galera? Beleza? Até a próxima então. Tchau.